Olá, bom dia. Terminamos hoje a nossa semana. E aí, como é que tem sido a semana? Foi boa? Muitas reflexões, muitas transformações, muito tempo de introspecção, de reflexão interna. Seguiu lá os conselhos da runa Isa, aquela que praticamente abriu as energias da semana, né, que falava para a gente concentrar, pausar, parar, ou até de um lado mais desafiador, talvez estagnar e interromper, não permitir que algumas coisas avançassem. Como será que termina a nossa semana agora? Vamos começar com uma energia geral das runas. É engraçado às vezes. Hagalas, a chuva de granizo, terrível. Para quem conhece o tarô, seria parecida com a energia da torre, do arcano maior da torre no tarô. Então é isso, Hagalas. Então, se nós formos do ponto de vista simbólico, do ponto de vista meditativo, interno, de transformação e autoconhecimento, talvez todo aquele movimento que a gente faça de introspecção, de pausa, de meditação, precise também ter um oposto que compense, né? Então esse oposto que compensa precisa de uma energia motriz, uma energia aí devastadora às vezes para mover a gente. Então às vezes é como a combustão do carro, né? Precisa de uma fagulha, precisa de uma força e o Hagalaz vem com essa energia. E também muito ligada a algo que nós não temos controle, algo que é além do nosso controle, como a chuva de granizo numa plantação destruindo toda a plantação. Vai além do nosso controle, porém, de um ponto de vista de autoconhecimento, então quando vem algo devastador, que muda, que tem um potencial de mudança muito grande, como nós agimos a partir disso, como nós reagimos. É a única coisa que sobra para a gente fazer. Se algo externo é algo maior, é algo que eu não tenho controle, algo que acontece na minha vida, na minha cidade, no meu país, no mundo, algo que vai além, que tem a ver com as leis da natureza, como alguém que parte ou alguém que nos deixa, seja fisicamente, ou seja de relações, etc. Então, qual seria a nossa reação a isso? Eu já fiz todo um processo de meditação a partir lá da dica da runa Isa, de introspecção, né? E naquele processo que eu parei tudo e fiz uma viagem interna de me entender, eu passei pela Eiwas, a runa que saiu ontem, que é a árvore, que é a seiva, que nutre, falando das raízes, falando do tronco, falando do caule, falando das folhas e dos frutos. Então eu fiz esse processo de me entender por inteiro e de entender em que parte de mim, que setor, que área de mim, mental, emocional, física, vida pessoal, profissional, qual é o setor ou quais os setores, pensando numa árvore que se subdivide em vários setores, né, em várias partes, qual que precisa mais de atenção nesse momento, qual que eu já fiz uma reflexão, qual que eu já estabeleci mudança. E aí terminando com essa força maior que nós, que vem e nos assola, e agora o quão fortes estaremos. A minha árvore é tão rígida que essa tempestade de granizo vai derrubar ela pela raiz, ou ela é flexível como o bambu, né? Lembrando a anedota oriental japonesa, né? Sobre
a diferença entre o carvalho forte que resiste a tudo, mas a tempestade mais forte arranca ele pela raiz, e o bambu que se enverga a qualquer brisa, só que resiste à tempestade mais forte justamente porque se dobra, se enverga, tem o potencial de adaptação, tem o potencial. Então, pensando na nossa alma, né? Pensando no nosso eu, ele é maleável, né? Pensando novamente na runa Isa, aquele gelo pode derreter, e quando ele derrete, ele é líquido, ele é maleável, né? Ele é como a seiva dessa árvore, né? Como está a seiva, o que me nutre, a energia que me move para, nesse momento, de algo mais forte, que tem um potencial de mover, e às vezes é o que a gente precisa para ver mudança, né? Então, como é que eu vou estar nesse momento dessa mudança? Lembrando, se você tiver dificuldade de lidar, procure um terapeuta. Eu sou arte terapeuta, posso auxiliar nesse processo. Já fiz processos com pessoas com recebendo recebendo as influências de uma pandemia, todos nós, né? Mas nós fizemos um processo bem interessante, ainda como parte do estágio do meu curso de arte terapia, onde a gente cuidou das pessoas que estavam sofrendo esses efeitos da pandemia, da distância, da solidão, da depressão. Fiz processos e faço processos com o sagrado feminino, né? Mas num ponto de vista de um projeto em parceria com a Ana Duchesky no nosso instituto, no qual sou cofundador, que chama-se Instituto Kiron, né? A gente levou para as mulheres uma reconexão com esse eu interno, com esse potencial, com essa seiva que eu utilizava como uma metáfora interna que move, que volta a fluir e dá energia, né? Após talvez muitas dessas pessoas terem passado por momentos ragalás, momentos devastadores que alteram a vida da gente, né? Trabalhei também, trabalho com adolescentes, com uma questão de ansiedade, de identidade, de se entender melhor como pessoas, em, como jovens adultos, o vir a ser, né? O adolescente lá do ensino médio que está num vir a ser adulto, deixar de ser criança, é uma fase bem complexa, como todos sabemos, né? Trabalho também individualmente com questões já bem mais personalizadas, pontuais, né? Questões também, tenho projetos com educadores, então você que o tempo inteiro educa, ensina, é um participante também da educação da criança do outro. Então você está cuidando do outro o tempo inteiro, você está cuidando de si. Então o meu projeto, esse também em parceria com o Instituto Kiron, com a Ana Duchesky, que é contoterapeuta, né? Nós fizemos um projeto bem interessante e desenvolvemos esse projeto com educadores para que eles se lembrem de cuidar deles mesmos, né? A importância do cuidar de si quando você está em funções de cuidar do outro, mesmo que eu esteja pensando na educação, eu penso sim num cuidar. E agora, para terminar a nossa leitura terapêutica, intuitiva, eu vou tirar uma carta do tarô. Muito bem, vamos ver aqui no tarô qual seria a carta que simboliza. É assim que é legal, quando a energia está tão forte que a carta pula. O 9 de paus. Vocês podem ver aqui no tarô mitológico uma caravela aqui, um navio, né? O barco, a nau.
ainda passando por águas turbulentas, por desafio, por uma barreira, antes de atingir a calmaria que a gente pode ver. Após essas pedras e essa turbulência, tem uma calmaria e uma paz, e tem uma ilha aguardando a sua chegada, uma ilha onde tem civilidade, onde tem organização. Então, talvez aqui simbolicamente, olhando só os símbolos da carta, né? O paus como naipe que simboliza o desejo, a vontade, a ação. Então, para acontecer uma ação mais organizada, aonde eu posso pensar até numa mente organizada, as leituras da semana falaram bastante sobre a mente, né? Falaram sobre Iemanjá, abriu lá domingo ou segunda a nossa leitura, e ela simbolicamente, né, a partir da narrativa mitológica iorubá, tem uma história que conta que ela é a dona da cabeça, né? Ela cuida da nossa mente. Então, simbolicamente aqui falando sobre o cuidar da mente. Depois a runa Isa que a gente falando dessa introspecção, desse parar, talvez parar de pensar. Na leitura que a gente fez intuitiva da runa Isa, falava sobre pensamentos que confundiam a nossa vontade. E aí agora ainda falando que é como se dissesse, calma, tá perto, né? Há um potencial de chegada já, a chegada já está no horizonte, mas ainda tem que ter um último esforço de coragem, talvez a Hagalaz, que é essa turbulência aí que eu falava de uma chuva de granizo que vem e destrói, mas a chuva passa, né? A chuva de granizo acaba. Então, existe esse momento, esse movimento aqui ainda turbulento, aí cada um encaixa na sua vida o que está vivenciando, emocionalmente, é na vida familiar, é no trabalho, é na relação, nos desejos e nos planos, aonde mentalmente que está turbulento ainda, que ainda não se realizou essa organização, esse momento da vida que parece que tem um objetivo claro, que faz sentido e que as coisas se movem de um jeito organizado, mas está próximo, né? O 9, ele vem antes do 10, geralmente o 10 se concretiza o final da jornada, então ainda falta pouco, está quase. Essa é uma forma de ver. A gente dá uma olhada às vezes no fundo do deck, que é uma energia dos bastidores, é o que está rondando, é o que está no ar, que a gente não tem uma noção e uma ciência muito clara. Aí eu tenho o Rei de Copas, ou seja, existe no ar uma possibilidade de ser o rei do que sinto, né? De eu dominar, mas não de uma forma negativa, de eu estar numa relação aqui, numa posição de reinar sobre as emoções representadas pela água, com solidez. Eu tenho apoio da terra, que me dá um apoio sólido, né? Eu tenho as águas das emoções aqui e o grande mar lá atrás, né? E o rei se coloca entre as emoções mais turbulentas aqui e aquele mar mais calmo. Olha, novamente trazendo aquela imagem. E no centro tem que ter equilíbrio. O rei aqui nos arcanos menores, ele vai ser o apogeu, o ápice dos arcanos menores, dos 4 arcanos da corte, né? Começa lá no pajem, aí vai para o cavaleiro. Então o pajem, um movimento inicial daquela energia, daquele naipe, o cavaleiro já ganhando velocidade, aí a rainha,
que internamente representa uma coisa mais feminina, mais interna, mais inconsciente, do subconsciente, representando aquele naipe, que é aquela energia, e finalmente o rei, que já é mais externo, que já tem mais uma energia masculina de domínio dessa energia, nesse caso, simbolicamente aqui da água, que seriam das emoções, no naipe de copas, e que ele está no meio com um equilíbrio, conseguindo equilibrar, conseguindo se manter firme, porque imagina naquele navio, nós somos o capitão do nosso navio vida, do nosso navio corpo, do nosso navio mente, e sendo nós os capitães desse nosso próprio navio, como tem que ficar perante a turbulência o nosso eu, o nosso ego, o nosso self, ele tem que ficar centrado, focado, firme, e inclusive aqui, como é uma energia masculina que mostra para fora, para o mundo, talvez até nas relações, eu ser o centro de organização e de firmeza que as pessoas vão encontrar, né, ao meu redor. Então a turbulência ao meu redor, o capitão tem que estar firme, tem que estar com a certeza de que sabe para onde está indo, como chega lá e que vai dar certo, né? A turbulência vai passar. A tempestade de granizo vai acabar, mas não sem deixar efeitos que podem ser dolorosos, e vai necessitar uma reconstrução, reavaliação do que ficou. E lembrando que nós estamos entrando aí nessa semana que vem em Marte em Gêmeos, então a energia do comunicar, do expressar, da troca, que é representado por Gêmeos, com a impulsividade de Marte. Então a gente tem que tomar cuidado para não exagerar, porque Marte pode trazer esse exagero. Muito obrigado, essa foi a nossa leitura de hoje, trazendo aí uma leitura intuitiva, onde a gente busca esses símbolos tão interessantes dos oráculos, das runas nórdicas, do tarô, esse caso tarô mitológico, para entender um pouco mais o nosso dia, a nossa mente, como a gente está se sentindo. É muito significativo e simbólico para mim, faz muito sentido. Eu consigo clarear, me acalmar, até ter um dia mais centrado às vezes, porque eu parei para fazer isso como uma meditação. Se você se conecta com essa abordagem, com esse tipo de interação, tem muito disso na minha sessão terapêutica, então venha conhecer. Nas informações do vídeo você encontra o meu contato também no Instagram. Entre lá no Instagram, vire inscrito e receba várias dicas, né, de graça, abertas, para você conhecer mais e se autodesenvolver a partir da arte-terapia, aumentando a criatividade, né? A arte traz a criança interna de nós, e às vezes essa leveza é muito importante para a gente começar os starts de mudança na nossa vida. E aí, o que você está esperando? Vem, faz parte aí com a gente desse processo lindo e novo de transformação interna e externa a partir da arte-terapia. E a Almar, que é o meu projeto arte-terapêutico, holístico, te convida para isso. Vem comigo, vem com a Almar. Tchau, excelente final de semana.